Olá, um bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 30 de junho, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado deve votar hoje à tarde proposta de aumento do Auxílio Brasil e Vale Gás, inclusão de novos beneficiários, voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros e subsídios para transporte de idosos e etanol. O texto estava na pauta desde esta quarta-feira, mas a pedido de parlamentares, a votação foi adiada. O texto original da chamada PEC dos combustíveis previa a compensação da União para os estados que baixassem a zero o ICMS sobre óleo diesel e gás. Mas o relator apresentou uma proposta substitutiva, com novas iniciativas para conter o preço dos combustíveis. São elas: a criação do voucher caminhoneiro, auxílio diesel de R$ 1.000 para transportadores autônomos de cargas, elevação do auxílio gás de R$ 60 para R$ 120 a cada 2 meses, aumento da base de beneficiários do Auxílio Brasil, zerando a fila de espera do benefício, com um acréscimo de R$ 200 no auxílio até o fim do ano, que passa de R$ 400 para R$ 600. Compensação aos estados pela União da gratuidade de idosos no transporte público. Foi mantida do texto original a compensação financeira aos estados que derem crédito de ICMS aos produtores e distribuidores de etanol, para estimular a competitividade do álcool. Os benefícios serão pagos a partir de julho e agosto, até dezembro deste ano. Custarão R$ 39 bilhões ao governo e serão financiados com os recursos do Fundo Social, dividendos da Petrobras e receitas dos leilões do pré-sal. Para que os benefícios sejam pagos em ano eleitoral, será decretado estado de emergência, provocado pelo aumento de preços dos combustíveis. O reconhecimento do estado de emergência é importante para dar o necessário suporte legal às diferentes políticas públicas, focadas nos mais vulneráveis que o substitutivo propõe. Alguns senadores pediram mais tempo para analisar o relatório. Um tema como esse, eu acho, com emergência, com não ter qualquer tipo de vedação, não dá para ler o relatório, apresentar o relatório 11 horas da manhã, ter 3 horas para ser discutido e para ser votado agora, de imediato. Algumas bancadas partidárias não tiveram tempo de fazer destaque, de analisar o destaque. É o caso da bancada do Partido dos Trabalhadores, que tem direito de destaque, mas tem aspectos que precisam serem analisados pormenorizadamente e não houve tempo. Tem outros partidos que têm desejo de fazer destaque e não teve tempo. Ninguém foi privado aqui de apresentar emenda, ninguém foi privado de apresentar destaque. Eu estou me dedicando a esse texto desde a reunião de líderes, assim como todos que leram e construíram juntos. Apesar dos argumentos do líder do governo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu adiar a votação para esta quinta-feira. Então me parece, pelos pronunciamentos, que todos concordam com as medidas que estão sendo colocadas, desde que haja uma segurança em relação a não se tratar de um cheque em branco que seja expressão pura de irresponsabilidade fiscal, o que nós não faríamos no Senado Federal, como não fizemos na PEC emergencial, como não fizemos na PEC dos precatórios e como não faremos nessa PEC, queira chamar emergencial ou não, mas nessa PEC 1 e na PEC 16. Mas, de fato, em se tratando de uma alteração constitucional, o passar de um dia ou o passar de 2 dias para que tenhamos segurança do texto em relação a uma alteração constitucional, eu acho absolutamente apropriado, especialmente porque essa PEC, repito, não foi submetida à Comissão de Constituição e Justiça. É preciso ter segurança em relação a todos os conceitos que estão ali contidos. Pode ser, eventualmente, que nesse espaço de horas se identifique alguma medida outra que possa ser adotada, com a adesão, inclusive, do governo e do Ministério da Economia, para poder atender um setor específico, um segmento da sociedade específico que tem igual dificuldade. Então, eu considero que a ponderação feita pelo líder Randolph Rodrigues, pelo líder Jean Paul Prats, com a adesão de inúmeros outros senadores, que eu não vou nominar, mas foram vários aqui, o Alessandro, o senador Tasso Gereissati, o senador Eduardo Braga e tantos outros, de que possamos ter a cautela de transferir a apreciação para uma outra data. Antes da sessão do plenário, o senador Fernando Bezerra Coelho antecipou alguns pontos do relatório que seria apresentado sobre a PEC 1.
O senador Fernando Bezerra retirou o principal ponto da PEC original apresentada pelo senador Carlos Portinho, a compensação financeira aos estados que decidissem zerar o ICMS sobre óleo diesel e gás de cozinha. Não se fazia mais necessário avançar em termos de definição de alíquotas, já que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados tinham definido a essencialidade dos produtos e serviços de energia, telecomunicações, transporte, né? E, portanto, já seria suficiente aguardar um certo prazo para que o PLP 18 pudesse produzir os seus efeitos, que começou a produzir. O governador de São Paulo reduziu a alíquota da gasolina, outros governadores deverão seguir o exemplo. O texto construído em acordo com o Executivo prevê o uso dos recursos em benefícios sociais. De acordo com a proposta, o valor do Auxílio Brasil passaria de R$ 400 para R$ 600. Isso tem uma estimativa de custo da ordem de 26 bilhões de reais até o final do ano. É importante assinalar que dentro desses 26 bilhões de reais, nós iremos zerar a atual fila de beneficiários. O Ministério da Cidadania estima em quase 1,6 milhões de famílias que estão na fila de espera do programa Auxílio Brasil. O Auxílio Gás, hoje cerca de R$ 60 a cada 2 meses, passaria para R$ 120 a cada 2 meses, a serem concedidos a cerca de 5.860.000 famílias. Além disso, pelo texto, será criado um voucher no valor de R$ 1.000 a ser pago aos caminhoneiros autônomos de carga. Como os recursos são limitados, a ideia é focar o apoio do auxílio caminhoneiro aos mais fragilizados dessa cadeia de transporte de carga. E aí fizemos a opção de contemplar apenas e exclusivamente os transportadores autônomos. Nós também queremos registrar que vão ser contemplados só aqueles que estiverem cadastrados no registro nacional até 31 de maio. Também está prevista uma compensação aos estados para atender a gratuidade já prevista em lei do transporte público aos idosos. Fernando Bezerra manteve do texto original uma compensação aos estados que mantiverem incentivos que estimulem a competitividade do álcool em relação à gasolina. O texto aponta que o impacto financeiro desses benefícios será de 38,7 bilhões de reais, maior do que os 29,6 bilhões previstos na PEC original. De acordo com a proposta, esse valor ficaria fora do teto de gastos. Os benefícios seriam pagos a partir do final de julho ou início de agosto e só valeriam até o final do ano. O senador Fernando Bezerra ressaltou que a ampliação de benefícios já existentes e a criação de outros num ano eleitoral não fere a lei e se justificam pelo estado de emergência. Vai ter o reconhecimento do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustível e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrente. Os efeitos do reconhecimento do estado de emergência, eles ficarão circunscritos aos valores e medidas contidas no próprio substitutivo. Portanto, ele não vai ser uma porta aberta para a realização de novas despesas. Segundo ele, o governo terá recursos para bancar a proposta. O resultado primário até abril de 2022 foi de 139 bilhões. O governo está operando no positivo durante todo esse ano de 22. E a expectativa é que o governo venha a ter de novo um superávit primário esse ano. E também aqui eu comento as receitas extraordinárias que não estavam previstas
previstas ou estavam subestimadas no orçamento que nós estamos executando. Então, nós estamos estimando a receita da Eletrobras, cujo valor agora já é conhecido, é de 26,6 bilhões, que estão já entrando no cofre do Tesouro Nacional, proveniente do processo de privatização da Eletrobras, ou da democratização do capital da Eletrobras, e também a estimativa que é feita pela Secretaria do Tesouro de repasses de dividendos adicionais ou complementares ao previsto na proposta orçamentária. E aí são do BNDES, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, de diversos outros órgãos do governo federal que estão operando no azul. Imagine você ser um estudante do ensino médio e ter a oportunidade de representar o seu estado aqui no Senado. Esse sonho virou realidade para 27 alunos de escolas públicas, um de cada unidade da federação, selecionados em um concurso de redação para participar do programa Jovem Senador e vir até aqui, Brasília, vivenciar o dia a dia dos parlamentares. E aqui no estúdio a gente recebe 2 desses representantes, Francisco, do Ceará, e primeiro colocado no concurso, e a Keren, do Amapá, eleita presidente da mesa dos jovens senadores. Bom dia, autoridades. Bom dia. Como é que está sendo participar, então, dessa edição de 2022 do programa Jovem Senador e vivenciar, então, um pouco da experiência que os parlamentares têm no dia a dia, aprovando leis e mudando a vida da população? Como é que está sendo? Keren. Eu sou a Keren Rapuk, e para mim está sendo uma experiência incrível estarmos vivenciando cada momento, estarmos participando ativamente da política. Está sendo muito interessante, vivemos cada processo, estamos aprendendo muito. Por exemplo, ontem nós estávamos terminando o nosso projeto de lei e fazer isso, aprender cada artigo, cada ponto, vírgula, como é redigido um processo. Está sendo muito interessante mesmo. Cada etapa do processo legislativo, né? Exatamente. Agora, Francisco, você foi o primeiro colocado desse concurso nacional de redações que teve como tema o bicentenário da independência. Como é que chegou até você esse concurso, né? O que você pensou na hora de escrever, o que culminou com a sua colocação em primeiro lugar? Sim, bem, eu já acompanhava, né, o projeto pelo perfil na rede social, no Instagram, e aí quando eu vi o tema desse ano, eu disse assim, opa, é tema histórico. Então, como eu sou de humanas, foi um tema que eu já matei a charada. Aí dá certo eu tentar ir. E aí eu fui e comecei o processo de aprimoramento do texto, de pesquisa, para ver o que era que eu podia encaixar para que saísse o resultado fosse o melhor possível. Certo. Agora, a Keren falou de temas que vocês têm discutido aí nas comissões, né? Porque é como se fosse na vida real mesmo. Eles têm comissões, inclusive o trabalho que eles fizerem. Amanhã há uma votação no plenário do Senado e a ideia que vocês aprovarem pode vir a tornar um projeto de lei, não é isso? Eu queria saber que comissões são essas. De repente a Keren, que é a presidente da mesa, pode falar, né? Que comissões são essas e que temas têm aparecido nos debates que vocês têm feito? Isso. No momento nós temos 3 comissões. Foi escolhido através de uma intenção legislativa, qual comissão cada um dos jovens senadores iriam ficar. A minha é a Cecília Meirelles, que cuida da educação. Nós temos a Sobral Pinto, que cuida da cidadania e da... Pode me ajudar? Direitos humanos. E direitos humanos. E também temos a Nízia Floresta, que cuida do meio ambiente. Cada uma dessas discute assuntos relacionados a isso. Certo. Francisco, você está na comissão de meio ambiente, não é isso? Sim. Qual é o tema lá que deve aparecer aí O jornalista gosta sempre de ter as coisas em primeira mão, né? O que vocês estão trabalhando aí como jovens senadores para poderem aprovar na sessão de amanhã? Bem, na Comissão Nízia Floresta, a gente está trabalhando um projeto que visa investimentos em cativeiros especializados que possam, de certa forma, reestruturar algumas espécies que estão em extinção. E a gente sabe da necessidade, atualmente no Brasil, da questão da pauta da sustentabilidade, principalmente no que se refere à questão da fauna e flora brasileiras, porque a gente sabe que se uma espécie sai de cena, todo o ecossistema fica desequilibrado. Certo, Francisco. E você, Keren, na Comissão de Educação?
Isso, na comissão Cecília Meirelles. Nós estamos desenvolvendo um projeto de lei que trará uma semana legislativa para as escolas, uma semana que será discutido assuntos relacionados à política, para que o jovem tenha esse olhar crítico para a política, para que possa participar ativamente e ter voz na sociedade. Certo. Agora, o programa não é feito só aqui dentro do Senado, né? Vocês também têm momentos de conhecer Brasília, essa cidade onde o civismo é muito forte. Inclusive, nós temos imagens aí da chegada de vocês para o programa na segunda-feira. O programa está terminando amanhã, sexta-feira. Eu queria que o Francisco me dissesse aí, desses lugares que ele visitou, vejam aí as imagens aí do momento do desfile com as bandeiras e depois da diplomação e em seguida a posse, a eleição, enfim. Mas desses locais externos, daqui a pouco a gente vai mostrar vocês visitando a Catedral de Brasília. Qual foi um local que chamou a sua atenção, que você viu assim, nossa, isso aí eu nunca imaginei que pudesse estar vivenciando? Eu acho que o principal local, o local mais marcante para todos nós é o plenário do Senado Federal, onde já ocorreram sessões históricas para todo o nosso país e onde as decisões mais importantes são tomadas diariamente. Então, assim, eu acho que lá é o principal local, o local mais marcante. Quando você coloca o pé ali naquele salão, é um misto de emoções para quem gosta desse mundo político. Hoje vocês têm um encontro com o presidente do Senado. Como é que é a expectativa para encontrar ele, que também é presidente do Congresso Nacional, Francisco? Bom, a expectativa é a melhor possível, né? Todo dia que você encontra um senador da República e principalmente uma autoridade como o presidente do Senado. Então, assim, eu acho que está sendo bastante... a gente está esperando muito que esse encontro ocorra logo e eu, pelo menos, estou com ansiedade bem grande aqui para encontrar com o Rodrigo Pacheco. Certo. Agora, presidente do Jovem Senador 2022, por favor, convide os outros estudantes para que no ano de 2023 participem da redação, né, e possam, quem sabe, como vocês, chegarem até ser jovens senadores. Então, para você, estudante que está aí na sua escola, participe do programa Jovem Senador do ano de 2023 e venha fazer a sua redação para que você entre nesse processo seletivo, que você faça parte dessa mudança na geração, que nós possamos ser a mudança hoje, podemos fazer a mudança neste momento. Então, participe e seja você também um jovem senador. Ok, muito obrigado, Keren e Francisco, pela participação. E agora a gente vê um vídeo especial sobre o dia de ontem. O que vocês fizeram no dia de ontem para que o nosso telespectador e talvez aí o estudante também possa conhecer e se animar a participar deste concurso. Hoje de manhã a gente passou no Congresso Nacional, a gente fez algumas fotos oficiais lá no Congresso. Assim, a minha experiência aqui no Congresso está sendo muito incrível. Eu não esperava que fosse tão maravilhosa assim, porque a gente vendo de fora é outra coisa muito diferente, uma realidade muito, muito, muito diferente. O conhecimento que eu estou tendo aqui, meu Deus, vai me servir demais no futuro. Hoje a gente teve uma palestra com o senador do Amapá, Randolfo Rodrigues. Ele falou sobre o bicentenário da independência, que esse ano completa 200 anos. Os senadores eram peões, eram nomeados por Sua Majestade Imperial. E eu tenho bastante expectativa para esse segundo dia, porque ontem, como a gente escolheu o projeto que a gente ia abordar, hoje a gente vai meio que consolidar ele efetivamente. E eu estou bastante animado para isso. Aqui dentro a gente tem muitas trocas de experiências, trocas de vocabulários, a gente troca muitas opiniões. Com certeza eu vou sair daqui com uma mentalidade completamente diferente, principalmente sobre política. Aqui dentro eu estou descobrindo a política, eu estou conhecendo a política.
As atividades de hoje no Senado começam daqui a pouco. Vamos conferir aqui no nosso telão a agenda das comissões. Às 9 horas da manhã, então, começa a Comissão de Educação com uma reunião deliberativa. Um dos projetos permite a adesão ao ProUni de instituições estaduais e municipais não gratuitas. E às 2 horas da tarde, a Comissão de Meio Ambiente debate os resultados do Fórum Geração Ecológica, realizado durante 12 meses. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.